Olá amigos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje é um dia muito especial porque finalmente estou trazendo para vocês a resolução completa da prova do concurso da PM de Minas Gerais de 2010. No entanto, antes de começarmos, só para variar um pouco, queria pedir para vocês clicarem logo aqui abaixo em inscrever-se. Dessa maneira você vai receber nossas atualizações por e-mail. E além disso, se você gostar da aula, clique em gostei. Essa é a forma mais fácil de você ajudar nosso vídeo a ficar bem avaliado e ele aparecer com mais frequência no YouTube. Bom, essas são as questões de matemática que caíram no concurso da PM 2010. Observe que a questão 1 e 2 haviam sido anuladas porque estavam com erro de digitação. No entanto, aqui elas estão corrigidas, elas não vão dar erro nenhum. E essa nossa aula é interativa. Ou seja, se você quiser ir direto para a resolução de algum exercício, basta que você passe o mouse e clique sobre ele. Se você não fizer isso, vai ver a resolução das questões na ordem em que elas aparecem. Muito bem, que questão que você quer que eu resolva agora? Simplifique a expressão ao máximo e tem uma expressão envolvendo vários radicais. Bom, essa questão ela caiu numa prova da PM de 2010 de Minas Gerais. Só que ela veio digitada errado. Quando digitaram essa prova no concurso da PM, não escreveram esse raiz de 2 aqui. Aí você pode estar perguntando, como que eu sei? Simplesmente eu fui no site da PM, eu vi que a questão não tinha solução do jeito que estava, fui no site da PM e vi que ela foi anulada. E isso teria sido o jeito certo. Então eu vou resolver normalmente como que a gente poderia simplificar isso. Agora perceba que existem duas fatorações aqui que estão gritando para a gente resolvê-las. Uma é logo aqui no numerador, esse 8x mais 16. Está na cara que o 8 dá para colocar em evidência, né? E aqui abaixo, eu consigo colocar o 2 em evidência. Eu não vou mexer agora com o numerador, não, depois eu mexo com o numerador, para não ficar muito confuso. Vamos resolver só essa parte que eu desenhei de laranja aqui embaixo, aqui, ó. Vamos só fatorar isso aqui e ver o que a gente consegue fazer. Bom, então eu reescrevi essa parte toda do raiz de 8x mais 16 sobre, reescrevi esse raiz de 2. Agora, aqui, ó, eu coloquei esse 2 em evidência. Ou seja, ao colocar em evidência, como está tudo multiplicando, eu vou ter x2 mais 4x mais 4. Para quem tiver esquecido que quer colocar em evidência, é eu ver o número que está em comum, coloco ele com parênteses antes e depois divido. E essa divisão é bem simples. Veja o que eu fiz. Coloquei o 2 aqui, né? Depois eu peguei esse 2x2 dividido por esse 2 aqui de baixo, vai dar x ao quadrado. 8x dividido por esse 2 de novo, vai dar 4x. 8 dividido por 2 de novo, vai dar 4. Bom, deixa eu reescrever isso só para ficar menos bagunçado. Bom, então voltando aqui para o que a gente tinha, coloquei o 2 em evidência aqui. Agora repara que aqui, ó, é um produto notável que tem aqui dentro. É o trinômio quadrado perfeito. Ou seja, esse x2 aqui mais 4x mais 4, na verdade, ele é x mais 2 ao quadrado. Bom, como está tudo multiplicando, eu vou poder separar essas duas raízes. Vamos ver como fica. Vou passar um traço aqui. Agora perceba que, depois que eu separei os radicais, eu vou poder simplificar esse radical com esse expoente. Agora, esses dois aqui, ó, eu vou multiplicar. Raiz de 2. Raiz de 2 é raiz de 4. Então, o que a gente vai ter, então? Bom, então nós vamos ter essa raiz grandona ainda. No numerador, 8x mais 16. Embaixo, a raiz de 4, porque foi raiz de 2 vezes 2. Vezes x mais 2, porque eu já cortei a raiz, né? Mas a gente sabe porque é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, o que eu vou ter? Bom, então eu vou ter raiz de 8x mais 16 sobre 2, que multiplica x mais 2. Aí agora a gente podia fazer a fatoração que eu falei desde o início lá, que estava gritando, né?
esse 8x mais 16, posso colocar 8 em evidência. Então o que a gente vai ter? Bom, então vamos ter essa raiz grandona, em cima eu vou ter 8 que multiplica x mais 2 sobre 2 que multiplica x mais 2. Como está tudo multiplicando, eu posso botar o x mais 2, né? O x mais 2 então já era. E agora eu continuo fazendo a operação. Bom, 8 dividido por 2 é 4. Então eu posso falar simplesmente que sobrou raiz de 4, que vale quanto? Raiz de 4 é igual a 2. Vai ser uma das respostas que tinha nas alternativas. Calcule o valor da expressão abaixo. 6x ao cubo menos 11x ao quadrado menos 5x mais 12 dividido por 6x ao quadrado menos 17x mais 12 menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8 dividido por x ao quadrado menos 4. Observe que eu tenho, na verdade, uma subtração de dois termos, né? Eu tenho esse primeiro termo aqui e eu tenho esse aqui. Para tornar o exercício um pouco mais organizado, eu vou chamar esse primeiro termo de A e o segundo eu vou chamar de B. Então observe que, na verdade, eu simplesmente quero saber o valor da diferença entre A e B, ou seja, quero saber quanto que é A menos B. Bom, se você for copiar alguma coisa, pause o vídeo, porque eu vou ter que apagar tudo agora, porque eu vou precisar da tela toda para fazer a divisão que vai me dar o A e a divisão que vai me dar o B. A divisão de polinômios, ela acontece de forma muito parecida com a divisão que a gente já faz tradicionalmente. Bom, o primeiro passo é simplesmente armar a divisão. Isso a gente acabou de fazer. Agora, eu vou pegar esse primeiro termo e dividir por esse primeiro termo. 6x ao cubo dividido por 6x ao quadrado vai dar... Então vai dar x. Agora veja o que eu faço. Eu vou pegar esse x e multiplicar por cada um desses aqui de cima. No entanto, depois de multiplicar, eu troco o sinal para colocar do outro lado. Então, por exemplo, x vezes 12 vai dar mais 12x. No entanto, ao passar para o lado esquerdo, eu coloco menos 12x, porque o sinal dele vai trocar. E agora, eu já multipliquei o x pelo 12, eu vou pegar o mesmo x e multiplicar pelo menos 17x, que vai dar menos 17x ao quadrado. No entanto, eu vou passar para o outro lado, mais 17x ao quadrado. E agora eu vou multiplicar pelo último que está faltando. Vou pegar o x vezes 6x ao quadrado, que vai dar 6x ao cubo, mas eu tenho que trocar o sinal, e vai dar menos 6x ao cubo. Observe, então, que o 6x ao cubo vai cortar com 6x ao cubo. Agora, menos 11x ao quadrado mais 17x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Menos 5x menos 12x menos 17x. O 12 está sozinho e continua. E agora eu vou fazer o mesmo processo. E vou dividir o 6x ao quadrado pelo primeiro, que também é 6x ao quadrado. Eu continuo, na verdade, essa divisão até que o grau do x aqui, ou seja, o número que o x está elevado, seja menor que esse aqui. Bom, mas 6x ao quadrado eu consigo dividir por 6x ao quadrado. E vai dar 1. E agora, mais uma vez, eu vou repetir aquele mesmo processo. Eu vou multiplicar e o resultado eu troco o sinal. Após fazer com todos eles, eu vou obter 1 vezes 12, 12 passa para cá, menos 12. 1 vezes menos 17x, mais 17x, passa para cá, mais 17x. 1 vezes 6x ao quadrado, dá 6x ao quadrado, mas passa menos 6x ao quadrado. Esses são iguais, vão cortar, são simétricos, simétricos, resto zero. Então, na verdade, o resultado do A vale x mais 1. Bom, vamos agora então calcular a divisão que vai me dar um valor de B. Vou tentar fazer esse exemplo de uma forma um pouco mais rápida e dinâmica que o anterior. Agora, logicamente, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Vamos dividir x ao cubo por x ao quadrado. E vai dar x. Agora, se eu pego x vezes menos 4,
vai dar menos 4x. Ao trocar o sinal, mais 4x. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Vai passar para o outro lado, menos x ao cubo. Olha que interessante, vou cortar o x ao cubo com menos x ao cubo, menos 4x e 4x. Agora, não apareceu nem x ao quadrado e nem número sem x, mas não tem problema, eu vou baixar os dois normalmente. Bom, e agora meu objetivo vai ser dividir o 2x ao quadrado por x ao quadrado, que vai dar 2. Agora, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Passo para lá, mais 8. 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Ao trocar o sinal, menos 2x ao quadrado. O resto também vai dar zero. Vamos agora, então, identificar os valores que a gente teve para A e para B. E lembrar que nós queremos achar o valor de A menos B. Bom, o valor do A vai ser igual a x mais 1, que foi o valor que deu a divisão do A. E o valor do B foi x mais 2. Eu quero saber quanto que é A menos B. A menos B vai ser igual a x mais 1 menos o x mais 2. Observe que o B, como tinha mais de um termo, eu coloquei um parênteses para a gente não errar o sinal. E lembre-se, né? Esse menos troca o sinal dos dois. Por isso que eu vou ter que A menos B vai ser o x mais 1 menos x menos 2. Vou poder cortar o x. Então eu vou obter que o A menos B vai ser igual a menos 1. Fim da questão, é o que eu estava querendo saber. Qual o valor de m para que a equação m mais 3x mais 4 menos x ao quadrado igual a 5 mais m ao quadrado menos 1, que multiplica x, mais 3x ao quadrado tenha raízes reais simétricas? Bom, vamos entender primeiro o que são raízes simétricas. Raízes simétricas são aquelas que têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, mas têm sinais opostos. Então, por exemplo, se uma delas for 7, a outra tem que ser menos 7. Se uma for 4, a outra tem que ser menos 4. Bom, qual a primeira coisa que a gente pode pensar quando se diz que as raízes são reais simétricas? A soma das raízes é zero. Agora, tem mais uma propriedade que a gente não pensa tão imediatamente assim. O que a gente poderia dizer sobre o produto das raízes? Olha só, se elas têm sinais opostos, o produto, então, o que eu posso dizer sobre ele? O produto das raízes vai ser sempre negativo. Porque se elas são simétricas, se uma for 4, por exemplo, a outra será menos 4. E como elas terão sempre sinais opostos, então o produto delas sempre vai ser negativo. Agora, então, vamos pegar esse enunciado aqui que ele nos deu. Vamos desenvolver isso para a gente poder depois mexer apenas com os coeficientes. Menos b sobre a para a soma e c sobre a para o produto. Bom, então esse aqui era o enunciado que a gente tinha. O que a gente pode fazer inicialmente é pegar esse x aqui e multiplicar pelos dois, né? Fazendo o que o pessoal chama de chuveirinho. E vamos ter então que m mais 3x mais 4 menos x ao quadrado é igual a 5 mais xm ao quadrado, que foi o valor do x vezes m ao quadrado, né? Menos x mais 3x ao quadrado. Bom, agora eu vou pegar todos esses termos aqui, que estão à direita, e vou passar para o outro lado, trocando o sinal. Vamos ter então que m mais 3x mais 4 menos x ao quadrado, menos o 5, que trocou o sinal, né? Menos xm ao quadrado, mais x, porque era menos 3x2 igual a zero. Bom, eu passei tudo para a esquerda, e agora vamos juntar o que der para juntar. A gente junta aqueles termos que são semelhantes, né? Eu só posso juntar os que têm x ao quadrado com os que têm x ao quadrado, os que têm x com os que têm x e os números com os números. Bom, uma dica boa nesse tipo de exercício é você ir marcando aqueles que você já pegou. Então, por exemplo, tem aqui, ó, menos 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. 3x mais 3x deu 4x. Aí o menos xm ao quadrado não tem nada, fica sozinho. E agora eu tenho que menos 5 mais 4 deu menos 1. Mais aquele m lá do início, igual a zero. Vocês devem se lembrar que na equação de segundo grau, eu tinha ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, o a era aquele que estava com x ao quadrado. O b é o que estava junto com o x, e os números são os que estão sozinhos. Bom, perceba que o a já está muito bem definido, né? Já sei que o a vale 4.
No entanto, eu preciso mexer com os outros. Veja que eu tenho x nesses dois. Então eu posso colocar x em evidência para eu poder achar o coeficiente b. Pronto, já está resolvido. Perceba que então eu vou ter esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C. Aqui é o C, tentar escrever com a minha letra horrível. Aqui é o B e aqui é o A. Veja, a gente costuma falar assim, mas o C é aquele que não tem letra. Não é bem assim, né? Porque apesar de eu ter um M aqui, ó, esse M é um número que eu não sei, não é o X. O X, na verdade, minha variável, é expressa por X mesmo, não é por M. Então, não podemos confundir isso. Bom, continuando. Sabemos que a soma das raízes é menos B sobre A. E que essa soma vai ser zero. Ou seja, menos o B, que é 4, menos M ao quadrado, sobre o A, que é menos 4, igual a zero. Ou seja, menos 4 mais M ao quadrado sobre menos 4 igual a zero. Agora eu posso multiplicar cruzado. M ao quadrado menos 4 igual a zero. Agora, como é uma incompleta, eu posso simplesmente pegar esse 4 e passar para o outro lado. O M, então, seria igual a mais ou menos 2. Inclusive, na prova da PM, essa era uma das alternativas que tinham lá. No entanto, a gente tem que se atentar a um pequeno detalhe. E o produto? Será que o M igual a mais 2 e o M igual a menos 2 vai dar um produto negativo, igual a gente precisa? Vamos testar agora. Vamos ver se eu consigo fazer bem pequenininho aqui em cima. Bom, então se o M igual a menos 2, o que a gente vai ter como produto? Bom, a gente sabe que o produto das raízes é C sobre A. Então a gente vai ter que o produto vai ser menos 1 mais M sobre menos 4. Então o produto vai ser menos 1 menos 2, que é o valor de M para esse caso, sobre menos 4. Que é igual a menos 3 sobre menos 4, ou seja, o P vale 3 quartos. Mas volta para cá, gente. O produto tem que ser o quê? Negativo. Então esse M igual a menos 2 não pode. Vamos testar agora M igual a 2. Nesse caso, o P vai ser menos 1 mais o M, que vale 2, sobre menos 4. Ou seja, P igual a menos 1 quarto. Né? Porque menos 1 mais 2 vai dar 1. P vale menos 1 quarto, que é negativo. Ou seja, o M vale 2. Vamos lá. Os números 21, 48 e A são proporcionais aos números 14, B e 18 nessa ordem. Qual o valor de A menos B ao quadrado? Bom, então a gente tem que achar primeiro o A e o B. Bom, quando ele fala nessa ordem, significa que esse primeiro aqui, 21, vai dar para o primeiro aqui, 14. Ou seja, 21 está para 14. Assim como o 48 vai estar para o B e o A vai estar para 18. E vamos ter aqui 3 equações, né? Vamos resolver essa aqui primeiro. Bom, observe então que eu vou ter que 21 está para 14, assim como 48 está para B. Agora, esse 21 sobre 14 eu posso simplificar por 7, né? 21 por 7 vai dar 3. E o 14 por 7 vai dar 2. Então, eu vou ter que 3 meios é igual a 48 sobre B. E agora eu posso multiplicar cruzado. 3B vai ser igual a 96. B vai ser igual, então, a 96 dividido por 3. Ou seja, o B vale 32. Bom, agora que eu já sei o valor de B, eu posso usá-lo para resolver essa equação aqui. Bom, eu vou ter então que 48 está para 32, assim como essa para 18. E mais uma vez eu posso simplificar. Vou dividir os dois por 16, hein? 48 por 16 dá 3. 32 por 16 dá 2. Lembrando, se você não tivesse percebido que dá para simplificar, não tem problema nenhum. Só ia fazer contas um pouco maiores. Então, 3 meios é igual a A sobre 18. Agora, basta que eu multiplique cruzado. 2A, então, igual a 54. Então, A vale 27. Bom, vamos achar agora o que ele quer, então, que é o A menos B ao quadrado. Então, A menos B ao quadrado vai ser igual a 27 menos 32 ao quadrado,
que é igual a menos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Moleza, né? Agora eu só queria, antes de finalizar, a questão já está resolvida, fazer um pequeno comentário. Veja que eu poderia ter achado o valor de A primeiro. Como as três equações aqui são iguais, eu poderia falar também que 21 sobre 14 é igual a sobre 18. Agora, acabou que eu achei que visualmente ficaria mais fácil fazer aquele outro jeito. Mas se as três são iguais, eu posso fazer qualquer uma das três equações. Então, eu poderia ter dito que 21 sobre 14 é igual a sobre 18, por exemplo. Bom, vamos lá. Qual a área da figura formada pela ligação entre os pontos de interseção das retas y igual a 5/3 de x mais 5 e y igual a 7/5 de x menos 7 com os eixos x e y no plano cartesiano? Bom, inicialmente, vamos pensar nos gráficos, então, para a gente ver o que vai acontecer. Bom, a primeira função é essa, né? Y é igual a 5x sobre 3 mais 5. Porque quando ele colocou 5 sobre 3 vezes x, é a mesma coisa que 5x sobre 3, né? Mais 5. Bom, para a gente achar onde que o gráfico vai cortar o x, nós achamos, então, y igual a zero. Então, o primeiro passo é falar que o y vale zero e achar o valor de x. Bom, então o primeiro passo é calcular a raiz, que vai ser o valor de x quando y é zero. Bom, vamos igualar isso a zero, então. Então, vou ter que 5x sobre 3 mais 5 igual a zero. Faço o MMC, né? Não se esqueçam que quando não tem denominador, é como se tivesse um aqui e um aqui. E o MMC de 3 e 1 é 3. Então, eu vou ter 5x mais 15 igual a zero. Posso cortar o denominador. E vou ter, então, que 5x mais 15 igual a zero. Vou passar o 15 para o outro lado. Aí o sinal troca. 5x igual a menos 15. X vai ser igual a menos 15 dividido por 5. Ou seja, esse meu x vai valer igual a menos 3. Bom, e a gente sabe que vai ser uma reta o gráfico, porque é uma função de primeiro grau. Agora, como que eu soube traçar essa reta? É fácil, né? Porque o termo que está sozinho aqui vai ser o corte em y. E a raiz que eu achei aqui embaixo vai ser o corte no x. Depois, eu simplesmente junto os dois. Agora vamos fazer então o outro gráfico. E o passo é o mesmo. O primeiro passo vai ser calcular a raiz. Ou seja, y é igual a 7x sobre 5 menos 7. E mais uma vez vamos igualar o y a zero para achar a raiz. Então teremos que 7x sobre 5 menos 7 é igual a zero. Bom, e mais uma vez vamos calcular MMC. Aqui é 1, aqui é 1. MMC é 5. Então, vou ter que 7x menos 35 sobre 5 igual a 0 sobre 5. Posso cortar? Ou seja, 7x menos 35 igual a 0. Passo para o outro lado trocando o sinal. Vou ganhar mais espaço aqui. Ou seja, 7x igual a 35. Logo, x igual a 35 sobre 7. Ou seja, o x vai valer 5. Agora preste atenção como que o gráfico foi formado. O termo que estava sozinho nessa função era o menos 7. Ou seja, o y vai ser menos 7. Agora, o valor do x, quando o y é zero, é 5. Vai ser o outro ponto de interseção, que é esse aqui. Aí bastou então traçar a reta. Mas na verdade não é isso que ele está perguntando apenas, não. Ele está querendo que a gente trace apenas o gráfico. Ele quer saber qual que é a área da figura formada pela ligação entre os pontos de interseção. Então eu vou pedir para vocês, se quiserem copiar alguma coisa, pausarem, porque eu vou limpar a tela toda para a gente poder entender que área é essa que ele está querendo e qual que é a relação que eu vou ter entre os gráficos. Bom, se eu fizesse os dois gráficos nos mesmos eixos, esse é o gráfico que eu ia obter. Agora, ele quer saber a figura formada pela ligação dos pontos de interseção. O que é interseção? Na verdade, é o ponto que está cruzando o gráfico e os eixos. Ou seja, esse aqui de cima é um ponto de interseção. Por quê? É um ponto que o gráfico, a reta, está cortando o eixo.
Ele quer saber esses pontos que está cortando o eixo e quer que a gente junte esses pontos. Então seriam esses dois pontos e esses dois pontos. E ele quer saber então qual que é essa área. Agora, apesar do meu desenho aqui que está todo torto, dá a impressão que isso é um losango, não é um losango. Então como que a gente vai fazer para calcular essa área? O único jeito que a gente vai ter, já que esse quadrilátero é todo esquisito, vai se transformar isso aqui em dois triângulos. Esse aqui verde e esse aqui vermelho. Eu vou redesenhar os dois triângulos separadamente para ficar mais fácil a gente entender. Bom, o triângulo que eu pintei de verde, lá em cima, seria esse aqui que eu desenhei aqui embaixo. Agora, por que eu sei que a base dele vale 8? Simples, né? Se lá em cima ele vai do menos 3, ele está vindo do menos 3 até o 5, então eu tenho 8 unidades aí. E como que eu sei que a altura é 5? É simples, porque se aqui em cima é 5, que bagunça, hein? Daqui para baixo vai ser a altura que vale 5. Então eu tenho um triângulo de base de 8 e altura 5. Agora, e o outro? O outro vai ter a altura 7, porque a altura vai ser daqui até lá em cima, né? Que vai ser o 7. E a base vai ser 8 do mesmo jeito. Ou seja, esse seria o outro triângulo que eu ia obter. Só que sem estar de cabeça para baixo, né? Então, esse triângulo aqui, na verdade, que eu até coloquei de vermelho, é o mesmo que esse aqui, ó, que eu estou apontando com minha caneta, na minha lousa toda rasurada, certo? Então, a área que ele está querendo é a soma da área das duas figuras. E todo mundo lembra que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então vamos achar quanto que vale a área 1 e a área 2 e somá-las. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. A área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a área vai ser 8 vezes 5 dividido por 2. Que vai ser igual a 40 dividido por 2. Ou seja, essa área 1 de verde vai valer 20. Vamos agora calcular a outra. Bom, como também é um triângulo, a área é a mesma, né? Base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a área 2 vai ser 8 vezes 7, que é a base, e a altura dividido por 2. Na outra eu não simplifiquei, eu vou simplificar nessa. 8 por 2 é 4. Ou seja, a segunda área que eu chamei de área 2 vai valer 28. Agora ele quer saber qual que é o total, ou seja, quer saber a soma das áreas. Ou seja, a área 1 mais a área 2 é igual a 48. Logo, a área demarcada vai ser 48. E a questão é a seguinte. Para o revestimento do piso de um terraço de 16 metros de comprimento por 10 metros de largura, a orientação é que os ladrilhos usados sejam quadrados iguais e que tenham a maior área possível. Mantendo a mesma orientação, se as dimensões do comprimento fossem aumentadas em 75% e as da largura em 60%, qual que é o número de ladrilhos? Tá errado aqui, né? Eita, eu tenho que aprender a digitar esse negócio. Ladrilhos a serem utilizados. Bom, vamos pensar na primeira parte do problema. Eu tenho um terraço de 16 metros de comprimento por 10 de largura e quero que os ladrilhos usados sejam quadrados de maior tamanho possível. Bom, esse aí é o nosso terraço, então. E tem 16 metros de comprimento e 10 de largura. Agora, ele fala que eu vou preencher isso com ladrilhos quadrados e que eles vão ter o maior tamanho possível. Ô, gente, tá na cara como que eu acho o tamanho desse ladrilho, né? Tem que ser uma dimensão que eu consiga, que seja compatível com tanto o comprimento quanto a largura. Ou seja, tem que fazer um quadradinho aqui. E esse quadradinho, ele tem que ter dimensões que não vão sobrar, ou seja, 10 tem que poder ser divisível por esse quadradinho, pelo lado desse quadradinho, e 16 também tem que ser divisível pelo lado desse quadradinho. Observe, o 16 e o 10 têm que ser divisíveis ao mesmo tempo pelo lado do quadradinho. Logo, o lado do quadrado vai ser o MDC entre 16 e 10. Agora, estão lembrados como calculamos o MDC? Para calcular o MDC, nós fazemos faturação simultânea. Ou seja, nós vamos dividindo os dois ao mesmo tempo pelos números primos. Agora, o MDC, qual a diferença dele para o MMC, né? A diferença é que no MDC eu circulo
quando o divisor dividir os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o único que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. Logo, o MDC vale 2. Ou seja, o lado do meu ladrilho, desse meu quadrado, tem que valer 2. Ou seja, a área desse primeiro ladrilho que eu calculei vale 4, porque é 2 vezes 2. Então, recapitulando, eu tinha um terraço, 16 metros de comprimento e 10 de largura. Achei o MDC entre 16 e 10 porque esse vai ser o lado que vai ser compatível, que vai ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. E esse MDC deu 2. Logo, o quadrado tem que ter lado 2, então a área dele vai ser 4. Agora vamos pensar nesse aumento que ele está falando. Bom, eu vou ter um novo piso agora para o meu terraço, e o comprimento vai aumentar em 75% e a largura em 60%. Bom, então meu novo piso, o comprimento que valia 10 vai aumentar em 60%. Então eu vou multiplicar por 1,6, que aumenta em 60%. E o comprimento que valia 16 vai aumentar em 75%. Ou seja, o comprimento vai ser 16 vezes 1,75. Agora, se você tiver com dificuldade de entender esse 1,6 e esse 1,75, você podia simplesmente achar quanto que é 60% do 10 e somar, e achar quanto que é 75% de 16 e somar. Vai dar a mesma coisa. Ou seja, as novas dimensões do meu piso vão ser 28 metros de comprimento e 16 metros de largura. Agora, ele quer também achar um ladrilho que seja quadrado e do maior tamanho possível, porque foi a mesma regra utilizada anteriormente. Então, eu tenho que fazer agora o MDC entre 28 e 16. Ou seja, o lado do quadrado vai ser o MDC de 28 e 16. Bom, e como que eu calculo o MDC? Mais uma vez, eu fatório os dois ao mesmo tempo. E eu circulo quando a divisão acontecer com os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, ele dividiu ao mesmo tempo 28 e 16, então eu circulo. Esse 2 aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. Agora eu multiplico os que estão circulados, vão dar 4. Ou seja, o meu novo azulejo vai ter dimensões 4 por 4. Ou seja, a área do meu segundo azulejo vale 16 metros. A área do segundo azulejo vale 16 metros. Bom, o que já tivemos até agora então? Já achamos as dimensões do novo piso e as dimensões do novo azulejo. Agora, como vou descobrir qual o número de ladrilhos a serem utilizados? Bom, copie isso aí, dá uma pausa, copie para a gente poder prosseguir, porque eu vou ter que apagar tudo aqui. Bom, então vamos lá, vamos calcular o número de azulejos. Tem várias formas de calcular esses números de azulejos, mas a que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem é a seguinte. O número de azulejos vai ser a área total dividido pela área do azulejo. Então vamos descobrir os números de azulejos nas duas situações. Então nesse primeiro exemplo, a gente tinha 16 de comprimento, 10 de largura, e o azulejo tinha 2 de lado. Então basta que eu calcule essa área e divida por essa área. Ou seja, eu vou ter uma área total, que eu chamo de área total 1, que vai ser 160. Por que 160, né? Lembrando, porque 16 vezes 10 é a área do retângulo. Dividido por 4, porque foi 2 vezes 2. Ou seja, nessa minha primeira situação, que eu chamei de N1, eu vou ter 40 azulejos. Vamos agora voltar àquele nosso segundo exemplo, né? O que aconteceu depois que aumentou o tamanho do piso. Agora, na minha segunda situação, eu tinha 28 metros de largura, de comprimento, por 16 de largura, e o azulejo 4 por 4. Ô, gente, é lógico que esses meus desenhos estão fora de proporção, né? Esse meu azulejo está quase o tamanho do piso. Mas isso é bobagem, não vamos preocupar com isso não. Vamos calcular então a área de cada um. Então eu vou chamar de N2 o número de azulejos da segunda situação. Ele vai ser a área total 2, ou seja, a área do piso, dividido pela área 2, que eu chamei a área do ladrilho. Lembrando que, como eu tenho aqui um retângulo, mais uma vez, essa área vai ser base vezes altura, 28 vezes 16, e essa área é lado vezes lado, né? Então vai ser 4 vezes 4. Bom, eu posso simplificar, né? Se eu quiser, esse 28 com 4
vai dar 7. E 16 com 4 vai dar 4. 7 vezes 4, ou seja, vai dar 28. O segundo N vale 28. Agora, eu não coloquei no enunciado, mas quando essa questão caiu na PM, eles queriam saber a porcentagem, que houve com a porcentagem de azulejos. Ou seja, o número de azulejos, ele diminuiu ou aumentou em quantos por cento? Ou seja, ele não estava querendo simplesmente saber a quantidade de azulejos que tinha antes e que tinha depois. Ele queria saber a porcentagem. Então vamos calcular essa porcentagem. Observe que, inicialmente, eu já sei que os azulejos diminuíram, né? Porque ele foi de 40 para 28. Agora, de quantos por cento diminuiu? Ou seja, se eu tinha 40 azulejos, eles vão ser meus 100%. O 28, então, vai ser X. Multiplico cruzado. 40x, então, é igual a 2.800. Então, X vai dar 2.800 dividido por 40. Que eu até pude aqui simplificar, né? Se você não quiser resolver, você pode simplificar o 0 com 0. E 280 dividido por 4 dá 70, 70%. Então, o que aconteceu com o número de azulejos? Ora, se deu 70%, o número de azulejos, os azulejos diminuíram em 30%. Uma companhia possui 3 sócios gerentes, A, B e C, com participações de 40%, 35% e 25%, respectivamente. Um quarto sócio entrou para a companhia, adquirindo 35% da participação de A, 25% da de B e 4% da de C. Com essa nova distribuição, qual será o sócio majoritário? Bom, então inicialmente o A tem 40%, o B tem 35% e o C tem 25%. Agora, o sócio A vai vender 35% desses 40% que ele tem. Ô, gente, para achar porcentagem de porcentagem, basta multiplicar as porcentagens. Então vamos ter 35 sobre 100 vezes 40 sobre 100, que vai dar 1.400 sobre 10.000. Bom, eu vou simplificar agora. Ô, gente, e lembrando que não tem diferença a ordem que você simplifica, né? Você podia ter simplificado aqui no início. Podia ter simplificado aqui o 0, mas eu acabei deixando. Mas eu vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Aí vai dar 14 sobre 100, que na verdade são 14%. Então, na verdade, o A vendeu 14% das ações. Agora, o sócio B vai vender 25% dos 35% que ele tinha. Que vai ser, então, 25%, que é 25 sobre 100, vezes 35%, que é 35 sobre 100, que vai dar 875 sobre 10.000. Atenção! Jamais, nesse tipo de exercício, tenha a infeliz ideia de sair simplificando. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, você poderia, por exemplo, ter simplificado por 25 e cair, por exemplo, em 1/4. O outro, esse aqui, você poderia ter simplificado por 5. Aí daria 7, 20 avos. Agora, isso é sujeira. Por quê? Porque se você não simplificar, no denominador, ou seja, na parte de baixo, vai ter apenas potência de 10. Então, para transformar em decimal depois, vai ser fácil andar com a vírgula. Agora, se você faz a simplificação aqui, é sujeira, porque depois você vai ter que dividir um pelo outro para achar qual que é o decimal. Fica a dica, então, hein? Então, eu vou ter 875 dividido por 10.000, que vai dar 0,0875, que são 8,75%. Ô, gente, se vocês estiverem com dificuldade, tanto na divisão por potência de 10, quanto na identificação da porcentagem, de onde que eu tenho certeza que vai dar 8,75, aí vocês mandam um e-mail, comentário, que eu gravo um vídeo só com isso. Senão a gente vai acabar fugindo aqui do assunto. Então, o sócio B vai vender 8,75% das suas ações. E o sócio C vai vender 4% de 25%. Ou seja, 4 sobre 100 vezes 25 sobre 100.
Ó, gente, eu tô falando sobre 100, eu não fico falando centésimo, décimo, porque enche o saco, certo? Depois, se alguém quiser fazer comentário, eu queria que falasse corretamente o nome das frações. Então vai ter aula então com o pessoal do primário. Primário o pessoal fala direitinho, eu não falo não. Então vai ter 4 sobre 100 vezes 25 sobre 100. Que vai dar 100 sobre 10 mil, que na verdade é um centésimo, né? É 0,01. Ih, acabei falando certo, um centésimo. É 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é igual a 1%. Bom, continuando aqui na nossa lousa virtual. Chique, né? Bom, então ao final, nós teremos o quê? Vamos ver quanto que vai ficar com o A, quanto vai ficar com o B, quanto vai ficar com o C e quanto que o D, que é o novo sócio, vai ter. Então o sócio A vai ter os 40% que ele tinha, menos os 14% que ele vendeu. Bom, o sócio A então ficou com 26%. Lembrando que esses 14% aqui foram esses 14 aqui que ele vendeu, que eu tinha que tirar então. O sócio B vai ficar com os 35% que ele tinha, menos os 8,75% que ele vendeu. Que na verdade são esses aqui, né? Então o sócio B vai ficar com 26,25%. E o sócio C vai ter os 25% menos o 1%. Que na verdade é esse 1% aqui de baixo aqui, né? Menos 1% que ele vendeu. Ou seja, o sócio C ficou com 24%. Bom, então o sócio T vai ter 14%, mais 8,75%, mais 1%. Bom, então o sócio D de dado vai ter 23,75%. A pergunta era: qual será o sócio majoritário? O sócio majoritário será o sócio B. A questão é a seguinte: uma cervejaria tem uma produção diária. E em um turno de 8 horas de trabalho e com um quadro de 120 funcionários. O novo acordo sindical reduziu a jornada diária em 2 horas. Observe que reduziu em 2 horas, né? Então vão ser 6 horas. O mercado passa a exigir um aumento da demanda de cerveja de 30%. O que a cerveja deverá fazer para se adequar ao novo cenário? Vamos montar então a tabela de regra de 3 composta com aquilo que foi dado. Bom, então como que a gente preenche essa tabela? Inicialmente eu tinha 8 horas de trabalho, coloquei essas 8 horas aqui. 120 funcionários, coloquei 120 funcionários aqui. E ele não falou mais nada. E logo em seguida, ele fala que vai reduzir em duas horas. Então vão ser 6 horas, que são essa redução em 2 horas. E quantos funcionários vão ter que contratar? Agora ele fala que vai ter um aumento na demanda da cerveja de 30%. E como que eu coloco esse dado? É muito fácil. Porque se vai aumentar 30%, eu posso considerar que antigamente era 100% e que vai passar a ser 130%, porque é 30% de aumento. Então pronto, antes eu tinha 100% de cerveja, agora eu vou ter que ter 130% de cerveja. Bom, agora vamos avaliar as variáveis com a variável x. Ou seja, primeiro eu vou comparar apenas essas duas, horas de trabalho e funcionário. E quando eu faço a comparação, eu suponho que a outra variável é fixa. Então vamos supor que a quantidade de cerveja que tem que fazer é a mesma. Se eu aumento as horas de trabalho, o que vai acontecer com os funcionários? É difícil de pensar, né? É difícil de pensar o que acontece se eu aumento ou diminuo horas de trabalho de funcionários. Mas se eu inverto a pergunta, tá bom, vamos pensar de funcionários com horas de trabalho. Vamos supor que a quantidade de cerveja que eles têm que fazer é fixa e eu aumento esses funcionários. Então eles vão precisar de trabalhar menos horas de trabalho. Assim como se eu diminuísse os funcionários, para poder suprir a cerveja, eles teriam que trabalhar mais horas de trabalho. Ou seja, horas de trabalho e funcionários vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Agora, funcionários e cerveja é muito fácil, né? Se as horas de trabalho forem fixas, mais funcionários fazem mais cerveja. Então são diretamente proporcionais. Agora eu vou pegar o do x, colocar na esquerda e multiplicar as outras duas, invertendo inversamente proporcional. Ou seja, 120 sobre x
vai ser igual a... Como a hora de trabalho foi inverso, eu inverti 6 sobre 8 vezes 100 sobre 130. E aqui a gente pode fazer algumas pequenas simplificações, né? Então vamos fazê-las. Eu posso cortar esse zero com esse zero e posso simplificar essas duas por 2. Aí aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 4. Bom, agora eu posso simplificar também o 4 com o 10. Se eu simplificar o 4 e o 10 por 2, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 5. Bom, e continuando aqui do outro lado, eu vou ter que 120 sobre x vai ser igual a 15, porque foi 3 vezes 5, sobre 26, que foi aquele 2 vezes 13 lá de baixo. E agora eu posso multiplicar cruzado, né? Vou pegar uma cor vermelha aqui. Posso multiplicar cruzado. Então eu vou ter que 15x é igual a 3.120, ou seja, x vai ser igual a 3.120 dividido por 15. Ou seja, o valor do x é 208. Agora, perceba que ele quer saber a quantidade de funcionário que tem que contratar, né? Bom, vamos agora calcular os funcionários a serem contratados. Porque quando eu achei o x, eu achei a quantidade de funcionários que eu tenho que ter lá. Então, o número de funcionários que eu tenho que ter lá são 208. Agora, os funcionários a serem contratados vão ser 208 menos 120, que vai ser igual a 88 funcionários. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante com a resolução da prova da PM de 2010. Se quiserem assistir a resolução da prova da PM de 2008, basta que você clique agora nesse retângulo. Bom, além disso, você também pode nos seguir clicando logo aqui no nosso Twitter ou curtir nossa página no Facebook. Até a próxima! Tá demorando para escolher, hein?